Bom, de forma resumida, a simulação em CFD possui 4 etapas principais. Na primeira delas, devemos definir o problema no qual a solução em CFD vai atuar. A partir dessa definição, partimos para o setup do caso, onde construímos a geometria que representa o nosso domínio real, geramos uma malha computacional, que é basicamente a partição da minha geometria em várias geometrias menores, e configuramos quais serão as condições físicas e matemáticas aplicadas àquele caso. Esses passos são cruciais para que sua simulação apresente resultados bons, então é muito importante redobrar a atenção nesse bloco. Uma vez definido o setup do caso, partimos para a seleção do solver, que é basicamente o algoritmo numérico que vai de fato resolver as equações envolvidas. Por fim, temos a etapa de pós-processamento, que é onde os dados obtidos na simulação são analisados e interpretados, a fim de auxiliar nas tomadas de decisão para a resolução do problema real. Bom, como eu comentei, a compreensão do problema que desejamos resolver é uma etapa essencial para iniciar o processo de obtenção da solução. É muito importante que perguntas como onde? Qual região de interesse? Eu tenho todas as informações necessárias? Os resultados podem ser obtidos dentro do prazo? Essas são algumas perguntas que são muito importantes de serem respondidas para dar prosseguimento para as próximas etapas. Uma vez que o problema foi definido, se inicia o processo de setup do caso propriamente dito. A etapa inicial desse processo é a definição do domínio que contempla o caso, que é diretamente relacionado com a pergunta onde, respondida na etapa anterior. Para uma solução em CFD, é necessário que esse domínio seja definido por uma geometria computacional. Para isso, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para criar geometria. Podemos citar como exemplo o AutoCAD, o ANSYS e o Salome. Bom, como eu comentei também, essa é uma etapa de importância enorme. A qualidade do que é produzido aqui vai impactar diretamente no resultado final obtido. Então é importante ressaltar que a qualidade da malha e de todo o resto depende diretamente da qualidade da geometria. Ainda nesse quesito, é importante sempre simplificar ao máximo a geometria para evitar erros e facilitar o processo de geração de malha. Alguns procedimentos básicos envolvidos no processo de geração da geometria que merecem atenção extra são, por exemplo, o fechamento de buracos, suavizar bordas, se atentar se tem linhas e faces desconectadas, decompor a sua geometria em pedaços menores para facilitar o processo de geração de malha, entre outros. Uma vez construída a geometria, partimos agora para a geração da malha. Primeiro, o que é uma malha computacional? De maneira bem resumida, gerar uma malha computacional consiste em você pegar o seu domínio real e subdividir ele em milhares de corpos menores, que chamamos de células. Isso significa que quando formos resolver uma equação, não estamos mais resolvendo ela no mundo contínuo, ou seja, resolvendo para o corpo real, mas sim no mundo discreto, onde cada pedacinho representa um corpo onde as equações serão resolvidas. Dito isso, a maneira como você divide o seu domínio, ou seja, como você discretiza esse domínio, define a acurácia que você vai obter. Quanto menor ou mais refinada for uma célula, mais acurácia ela vai representar, independente do formato que ela tenha. Dessa forma, no mundo ideal, toda a malha computacional teria um número infinito de células, o que daria a maior acurácia possível. Infelizmente, isso não é possível devido ao esforço computacional limitado. E, por isso, esse refino ele é aplicado apenas em áreas de maior interesse, como, por exemplo, nas paredes de uma tubulação. Dependendo do tipo de aplicação, como, por exemplo, na propagação acústica, o formato da malha ele também vai ser importante. Seguindo o intuito de simplificar sempre ao máximo, é em geral recomendado que a malha ela seja gerada estruturada. O conceito de malha estruturada é um pouco mais complicado do que isso, mas a gente pode dizer aqui que uma malha estruturada é uma malha organizada, uma malha onde podemos com facilidade enumerar os seus vizinhos. Entretanto, para geometrias mais complexas, nem sempre é possível gerar uma malha com essa característica. Na prática, os métodos numéricos são flexíveis quanto a isso, mas o mais importante mesmo é se atentar à qualidade da malha, independente se ela é estruturada ou não. Temos aí diversos tipos de estrutura de malha, como por exemplo as malhas body-fitted, as malhas estruturadas,
multibloco, não estruturadas e poliédricas. O que mais importa mesmo é que o método dos volumes finitos, que é o principal método utilizado na resolução das equações, não tem restrição quanto à estrutura da malha. Falando um pouco, de cada uma das principais agora. Como eu comentei, a malha estruturada ela é marcada por ter uma certa organização e ordenação dos elementos. Algumas das vantagens são que as matrizes utilizadas no método de volumes finitos têm largura de banda fixa, apresentam uma grande facilidade no processo de refino e geralmente apresentam boas métricas de qualidade. Já com relação às desvantagens, podemos citar aqui a baixa adaptabilidade à topologia da geometria, o que pode ou não ser um problema em geometrias mais complexas. Falando um pouco sobre a malha não estruturada, a gente já percebe de cara que é bem mais difícil estabelecer uma ordem dos elementos, né? O número de elementos aqui ele depende do tipo do elemento. Temos aqui como algumas vantagens que eles são elementos muito mais versáteis, então eles têm maior adaptação com relação às geometrias mais complexas. E o processo de geração de malha ele é bem mais tranquilo, bem mais fácil. Com relação às desvantagens, a gente pode citar o resultado dessa aparente desorganização. Então, as matrizes utilizadas no método de volumes finitos, elas já não apresentam mais uma largura de banda fixa. E a ordem da discretização está atrelada à conectividade entre os elementos. Em geral, essas malhas também apresentam piores métricas de qualidade de malha. Bom, feito isso, a próxima etapa desse nosso bloco central é a modelagem físico-matemática e numérica. É aqui que a gente lidar com a maior parte matemática, que vai de fato pegar as nossas células e definir como que vai ser a integração delas. Então, por exemplo, a definição de algumas propriedades importantes do material, a seleção do modelo a ser utilizado, as condições iniciais e de contorno e o método numérico, tudo isso é abordado nessa etapa. Podemos exemplificar aí algumas condições definidas nessa etapa. Com relação à modelagem, é importante entender qual é a física por trás daquele problema que a gente quer estudar. Estamos lidando com turbulência? O escoamento é multifásico? O escoamento é incompressível? Todas essas condições físicas são definidas aqui, filtrando quais serão as equações necessárias para solucionar aquele problema. Definimos também as condições iniciais de contorno, que vão definir a relação do meu objeto de estudo, que no caso do CFD são em geral fluidos, com o meio. No OpenFOAM existem diversas condições que podem ser aplicadas, mas as mais comuns são, por exemplo, a de valor fixo ou de Dirichlet, que define um valor específico, a condição de Neumann ou gradiente, que define um gradiente específico nas faces, a condição de Robin ou mista, que é uma combinação das anteriores, e as condições de geometria, quando, por exemplo, temos um domínio simétrico e basta simular parte dele para obter um resultado conclusivo sobre o todo. Exemplificando aí algumas dessas condições. De valor fixo, temos, por exemplo, o Moving Wall Velocity, que define uma velocidade para uma parede específica do domínio. De condição mista, a gente pode citar o Inlet e Outlet, que ora funciona como valor fixo e ora funciona como gradiente nulo. Enfim, são diversas as condições de contorno que podem ser utilizadas no OpenFOAM. Falando um pouco agora sobre o processo numérico, ele é um procedimento iterativo pelo qual as equações são resolvidas. Primeiro, partimos de uma condição inicial, que pode ser uma condição transiente ou um chute inicial. E a partir dele, entramos num processo de discretização, que consiste em adaptar as equações para o mundo discreto, alocar as variáveis nas células das minhas malhas e evoluir o sistema no tempo, permitindo então a atualização das variáveis em cada uma das células sob a influência das condições de contorno. De maneira esquemática, a gente pode observar aqui esse algoritmo que mostra justamente isso: a discretização das equações, a utilização das variáveis alocadas e das condições de contorno para serem utilizadas no sistema de equações algébricas e a obtenção da solução numérica, que vai ser utilizada como input para o próximo passo de tempo. O método numérico utilizado nesse curso e no OpenFOAM é o FVM, que é o método de volumes finitos. Eu não vou me estender muito nesse método, porque a gente vai ter uma aula voltada especificamente para ele, mas eu posso comentar brevemente sobre as etapas que são envolvidas no processo do FVM. Então, supondo que FIA é uma entidade de interesse,
Inicialmente, temos a definição das equações de transporte genéricas na sua forma integral, que no processo de integração são aproximadas na forma de um somatório nas fases das minhas células, mantendo sempre a segunda ordem de acurácia. Nossa entidade de interesse φ, que é a função do espaço e do tempo, é então discretizada nessas dimensões, e através dessa discretização podemos montar um sistema linear que vai me entregar o resultado desejado. Bom, depois que definimos todas as condições da nossa simulação, chegamos à etapa do solver, que é o operador numérico que executa todos os cálculos definidos na etapa anterior. Enquanto o solver faz esses cálculos, ele apresenta alguns parâmetros importantes, como, por exemplo, o resíduo numérico de cada iteração, que pode ser interpretado como uma espécie de laudo médico da nossa simulação. À esquerda, podemos ver aqui alguns parâmetros exibidos, como, por exemplo, o resíduo inicial e o resíduo final. E à direita, temos um gráfico dos resíduos. Nesse exemplo aqui, esse é um caso estacionário. Então, esse nosso eixo x, na verdade, ele representa o número de iterações e não o tempo, como mostrado aqui. A gente pode observar que há o decaimento desse resíduo com o aumento do número de iterações. É o resultado esperado. Finalmente, após a simulação propriamente dita, chegamos à etapa final, que é o pós-processamento, onde podemos observar e interpretar os resultados obtidos na minha simulação. Podemos, por exemplo, visualizar os valores das variáveis em cada uma das minhas células, gerar gráficos de velocidade versus pressão, gráficos tridimensionais e entre outros. É importante comentar também que caso sua simulação tenha apresentado algum problema, como por exemplo, se sua simulação levou em consideração uma malha de baixa qualidade, ou se sua simulação numérica gerou muitos resíduos, os problemas eles vão aparecer aqui. Então, caso tenha alguma inconsistência física de acordo com aquilo que era esperado, talvez seja necessário voltar nos passos anteriores e reavaliar o que foi feito. Uma das ferramentas mais utilizadas para o pós-processamento em CFD é o ParaView. A gente pode observar aqui na foto um exemplo de um caso tutorial do OpenFOAM chamado Cavity, onde são apresentadas aqui as linhas de corrente. Outro utilitário interessante é o GNU-Plot, que consegue, através dos dados obtidos na simulação, gerar diversos gráficos. Uma coisa legal de se observar é que a comunidade open source é muito empenhada no mundo da fluidodinâmica computacional. Então, para cada uma das etapas envolvidas no processo da obtenção dos resultados da simulação, existe uma ferramenta gratuita que pode ser utilizada, como, por exemplo, na geração de malha e de geometria, a gente tem o Salome. Quando a gente estiver fazendo o setup do nosso caso e resolvendo o caso, a gente tem o OpenFOAM. E para o pós-processamento, como já comentamos, temos o ParaView e o GNU-Plot. Partindo agora para a finalização da aula, pessoal. Essa aqui foi a referência utilizada na confecção desse material. Então, caso seja de seu interesse, se você quiser estudar por si só, a referência que a gente utilizou foi essa aqui. E agora, de maneira resumida, o objetivo dessa aula foi introduzir o tema fluidodinâmica computacional, apresentar suas diversas aplicações na engenharia e abordar de maneira superficial as etapas contidas em uma simulação em CFD, que são a interpretação do problema, a construção da geometria, a discretização dessa geometria em uma malha computacional, a definição dos parâmetros físicos e matemáticos que envolvem o problema, a solução numérica das equações e a interpretação dos resultados através do pós-processamento para solucionar o problema em questão.